Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de The Look, o seu podcast favorito, onde vamos conversar com grandes nomes da indústria para entender a seguinte questão: como se manter relevante no mercado com tantas mudanças não só no setor, mas também no mundo. O nosso convidado hoje é o Márcio Scalage, que é diretor de marketing da Vulcabras e cuida da Olímpicos, que é a maior marca esportiva do Brasil. E a Olímpicos tem se destacado no setor da corrida nos últimos anos com o Corre, e nesses 50 anos de história fez muita coisa legal, e a gente vai entender com o Márcio como se reinventar e se manter no topo, mesmo com tantas mudanças no mercado. Oi, Márcio, um prazer te receber aqui. E a gente já começa um pouco falando sobre a Olímpicos e quando você entrou. Eu sei que a Olímpicos é uma marca super tradicional, que tem uma história muito longa no mercado, mas você entrou em 2017 e eu queria saber quais foram os seus primeiros desafios assim, na empresa, que na época já tinha mais de 40 anos de história. Então, como foi isso? Como era na época? Quais foram as primeiras coisas que você atuou, assim, você fez na empresa? Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês e com todo esse público sobre essa marca e sobre o trabalho que a gente vem fazendo na Vulcabras. A minha história com a Olímpicos ela é familiar e se eu fosse contar, a gente ficaria a hora inteira contando porque ela começa nos meus 6 anos de idade. Meu pai era publicitário, é publicitário, e trabalhava criando as campanhas para Olímpicos desde lá de trás. Mas vamos começar falando desse último ciclo, que é um ciclo que começou em 2017, em dezembro de 2017, em que eu fui convidado pelo Pedro para assumir, o Pedro Bartelli, que é o CEO da empresa, que tinha acabado de fazer um trabalho fantástico de reestruturação, nesse que é um dos maiores cases de turnaround, de recuperação de uma empresa que se tem no Brasil. E era o momento de reposicionar a marca. E aí ele me fez o convite para assumir em 2017 para 2018, quando eu entrei na empresa, nesse mundo em transformação, com uma oportunidade muito grande de construir uma marca brasileira que as pessoas tenham orgulho de usar. E durante esse tempo, né, da frente da Olímpicos, você passou por muitos desafios, claro, e um deles foi a pandemia, mas apesar disso, vocês, logo nos primeiros meses, aumentaram as vendas em 300%. Eu queria saber um pouco como foi essa estratégia no meio desse momento tão delicado para todo mundo, né, como vocês conseguiram, apesar disso, impulsionar a venda de vocês. Bacana, vamos lá. Vamos voltar um pouco para a pergunta anterior para fazer a ponte, né? A gente começou um trabalho em 2018 de redesenho de marca, inclusive atualizando o brand guide da Olímpicos, se aproximando da comunidade corredora, colocando o produto nos pés de algumas pessoas, ainda não era o corre, e começando um trabalho de construção de forma legítima da marca na corrida. O trabalho ele começou a aparecer pré-pandemia, a partir da primeira edição do Bota para Correr, que nos aproximou de maneira muito profunda da comunidade corredora. A gente entendeu que o papel da Olímpicos era ser a marca mais próxima do corredor. E nisso vem a pandemia. Vem a pandemia, naquele momento as pessoas sendo recomendadas a ficar em casa, né? E a gente fazendo um trabalho, primeiro, de replanejamento de tudo que estava acontecendo. No final das contas, era algo que nem a imaginação mais fértil seria capaz de apontar. E vamos lá, a gente começou falando de uma quarentena, e que quarentena ficou pouco tempo para ficar em casa, foram anos em casa. E o nosso papel, em primeiro lugar, foi de dar suporte para os funcionários, para a cadeia, para os lojistas e para essas pessoas que se envolvem na corrida e que foram duramente atacadas porque elas tiveram, né, a sua liberdade, o seu trabalho limitado. Imagina que um professor de educação física não podia mais se reunir com o grupo para correr. Né, os instrutores, os grupos de corrida, tudo aquilo que estava organizado foi adiado. A gente criou um programa, que era o Corre Junto, que convidava os profissionais do esporte a vender Olímpicos através do nosso site e ganhar uma comissão por isso. Algo que só foi possível porque a gente tinha iniciado esse trabalho anteriormente de construir legitimidade e profundidade de relacionamento dentro desse negócio,
para entender quais eram as dores que as pessoas estavam vivendo, entre tantas coisas, o que a gente poderia fazer pela comunidade da corrida. Então, isso nos trouxe bastante evidência e colocou a marca como uma marca que estava fazendo algo. Junto com isso veio a questão da saúde, né? Então, ficou evidente para todo mundo que nada restringe mais a liberdade do que a falta de saúde. Então, esse movimento pós-pandemia de as pessoas escolherem o esporte, né, vem evidentemente baseado e lastreado nesse momento em que as pessoas ficaram trancadas em casa. Agora era hora de sair para a rua para começar a fazer esporte e a gente estava lá preparado para dar esse suporte para as pessoas. Bom, além do impacto da pandemia, né, a gente tem acompanhado a mudança do comportamento do consumidor, principalmente, né, em relação às redes sociais. Eu queria saber como que a Olímpicos tem se adaptado assim, a essa nova realidade para se manter atualizada. Eu acho que esse é o fenômeno que explica o sucesso da marca. A gente entendeu que cada pessoa importa. E cada pessoa importa nas mensagens que a gente constrói, mas cada pessoa também é capaz de emitir uma mensagem sobre a marca e sobre aquilo que está vivendo. Então, o nosso trabalho hoje de construção de uma marca brasileira, ela não se dá mais através de ações que nos deixam distantes do brasileiro, e sim ações que nos aproximam das pessoas, e as pessoas com o celular na mão, vivendo as experiências, contam nas redes sociais o que elas estão vivendo, e isso acaba gerando uma imagem positiva da marca. E como, com essas mudanças todas, assim, vocês equilibram a tradição da Olímpicos, né, que tem muito tempo de história, com a inovação para se manter relevante? Eu acho que a tradição é o que nos possibilita inovar. A gente tem um negócio muito maduro. É uma empresa grande, é uma empresa capaz de fazer investimentos, né, importantes em prol do desenvolvimento desse ecossistema da corrida e da inovação. A gente não tem, no trabalho de inovação, a pressão de trazer resultado imediato, porque o resto, né, do que é tradicional da marca, dos produtos que a gente desenvolve, dos produtos que a gente vende, já trazem o resultado, permitindo que os projetos de inovação tenham o tempo correto de amadurecimento até se transformar num sucesso. O Corre é um exemplo disso, né? Ele não nasceu com a obrigação de ser um campeão de vendas. Hoje ele é um campeão de vendas, mas ele nasceu com o compromisso de mostrar o atual estágio de desenvolvimento de uma indústria e de uma marca brasileira em relação à tecnologia esportiva. Então, ele vem com esse papel, e aí, com o tempo certo, as pessoas certas usando, construindo, né, a partir dos lojistas corretos que vendem imagem esportiva, a gente foi amadurecendo o negócio até que hoje ele se torna importante, inclusive, para o negócio. Bom, e falando em inovação, a Olímpicos passou por um rebranding que, em seguida, foi quando nasceu a família Corre. E eu queria saber como que você entendeu assim que a corrida era o nicho para vocês apostarem e que daria certo e que seria um método de ampliar a força da marca. Vamos primeiro entender um contexto de Brasil. O Brasil não é um país que pratica muitas modalidades esportivas. Existem dados que nos mostram que os jovens praticam na escola, em função da educação física e tudo mais, mas que quando terminam o colégio, eles abandonam o esporte pela falta de ambiente de prática e cultura mesmo do esporte. Então, para construir uma marca brasileira que estivesse próximo das pessoas, a gente entendeu que a corrida era esse elo de ligação e construção de uma marca esportiva. Ainda mais porque o nosso principal negócio é o tênis. Então, a corrida, além de ser um esporte que é praticado, ela gera endosso
para a venda de tênis a partir de outros elementos que as pessoas procuram para usar tênis no dia a dia, que é o conforto. Então, é a maneira mais rápida de tu fazer um consumidor entender que o tênis tem conforto, que o tênis tem amortecimento, porque se ele é bom para a corrida, ele é bom para usar no dia a dia. Então, a corrida nasce para ser a Fórmula 1 da Olímpicos. Esse ambiente em que a gente poderia desenvolver tecnologias para que essas tecnologias pudessem depois, com o tempo, ser embarcada em toda a linha de produtos. Como na Fórmula 1 nasceu o câmbio borboleta, que hoje é encontrado em vários tipos de carro. E falando, né, de Corre, a família Corre é um sucesso, assim, quando vocês tiveram uma estratégia muito assertiva, assim, e o Corre se tornou tão bem sucedido que se tornou um objeto de desejo, assim, até para além da corrida, de uma forma que quando o Corre 3 lançou e se popularizou, quando veio o Corre 4, todo mundo que já tinha o Corre 3 quis o Corre 4 nesse nível de objeto de desejo. Queria saber como que foi isso, qual que é o grande segredo desse sucesso, assim, da família Corre? O grande segredo não tem segredo. Ele é baseado na cocriação. Então, a capacidade de tu ter resultados excepcionais somando talentos é realmente incrível. Então, desde o momento 1, a nossa ideia era que esse tênis representasse a visão coletiva de um grupo diverso, diferente nas suas atividades, nas suas regiões e tudo. A soma de opiniões desse grupo pudesse chegar num produto que gerasse desejo. Então, o Corre nasce com esse espaço muito especial de ser resultado da opinião de muitas pessoas. Então, a chance que a gente tem de agradar se torna grande, porque ele tem um pensamento coletivo embarcado. Isso é muito legal. E, além disso, uma das estratégias mais populares atualmente, acho que são as collabs, e vocês fizeram algumas, né? Teve com a BAL, com a Authentic Fit, agora com a Strava. Queria saber como que vocês mapeiam essas marcas, assim, que têm a ver com a Olímpicos, mas que, ao mesmo tempo, de certa forma, vão apresentá-las para um novo público, vão ter uma roupagem diferente para, né, a conquistar novos nichos. Como que é isso? Esse trabalho da Olímpicos na corrida, ele é um trabalho recente, é um bebê ainda se desenvolvendo e que a gente vem tendo um cuidado enorme a cada passo que a gente dá. Se tem uma coisa que eu acho que em 2025 a gente vive, é uma crise de confiança absurda. Ainda mais agora, quando a gente começa a ver, a partir da inteligência artificial, vozes sendo alteradas, imagens sendo criadas, e tu não sabe mais o que é real e o que não é real. A essência do projeto do Corre está em ser um projeto de verdade. Feita essa introdução, todas as collabs que surgiram até hoje surgiram dessa maneira. A gente não buscando algo ainda, eu acho que vai chegar esse momento, mas a gente buscando dentro do nosso ambiente as collabs para construir. Então, no caso da BAL, o Lucas, que é um dos sócios e criadores da marca, participou da mesa de criação do Corre 3. Ele estava lá nos ajudando a pensar o produto. Nesse momento, surgiu uma cor que a gente olhou e tinha a cara da BAL. E, a partir desse momento, a collab passa a fazer sentido e ter uma legitimidade muito importante. Porque a gente tem que cuidar para não cair nos modismos. Eu acho que uma coisa são tendências, oportunidades, outra coisa é um modismo, que são esses voos de galinha, que está todo mundo fazendo, então eu preciso fazer. O Strava também foi isso. A gente teve a surpresa, a alegria, que é um feito histórico e que eu acho que deveria orgulhar não só a gente, mas a todos os brasileiros, de ser a marca mais usada por corredores brasileiros no Strava. Isso é raro no mundo inteiro, tu enxergar, a partir desses relatórios do Strava, uma marca local liderando e ganhando das gigantes internacionais. O Brasil tem esse case. Né? A gente sai de uma marca em 2017 em que as pessoas declaravam que elas tinham vergonha de ser vistas usando,
nas pesquisas, para em 2023 e 2024, a gente ganhou pelo segundo ano seguido o Strava, a marca que as pessoas declaram correr. Então, elas estão agora lá com tanto orgulho que elas vão colocar qual é o tênis que elas estão correndo, sem vergonha de dizer que é um corre, para poder medir quantos quilômetros elas fazem com o produto. Então, esse tênis, essa collab, ele é o símbolo que materializa essa conquista que nos enche de orgulho e que é verdadeira e legítima para nós. Além de collab também, né, tem, óbvio, o trabalho com influenciadores e atletas. E eu queria saber quais os critérios que vocês usam para selecionar essas pessoas e para inseri-las na estratégia de comunicação da Olímpicos. Eu não quero me tornar repetitivo, mas a essência está na verdade. A gente não procura influenciador pela audiência apenas que ele tem. A gente precisa construir relações verdadeiras. O consumidor, né, as pessoas, elas enxergam o verniz da coisa falsa. Então, a base de tudo é a gente entender que influência acontece a partir daquilo que é transmitido com legitimidade, autoridade e verdade. Então, todo o trabalho que a gente constrói, primeiro, ele parte do princípio que a gente quer conversar com corredores, né? Quando a gente começou a fazer o trabalho de transcender a corrida, a gente procurou pessoas que acreditassem no projeto e que olhavam para o produto e acreditavam que ele podia transcender a pista. Então, o discurso não era falso, traria legitimidade para que o trabalho pudesse fazer sentido. Em alguns momentos, a gente pode até querer apenas evidência. Né? Então, eu pego uma pessoa que tem uma grande audiência para contar uma história, mas eu não estou buscando o endosso dela em relação à qualidade do produto. Eu estou buscando amplificar uma mensagem. Aí a gente consegue compor as duas coisas. Mas a verdade está costurando todo o trabalho. Qual a importância, né, das redes sociais para além desse trabalho com os influencers e também do e-commerce da Olímpicos para melhorar, para melhorar a experiência do consumidor e como vocês têm feito isso nos últimos anos? Como vocês têm apostado nessas mídias para melhorar essa experiência nos últimos anos? A internet, de um jeito maior, ela transformou o mundo como a gente vive hoje. Mas o fenômeno das redes sociais ele é transformador porque ele deu a possibilidade do diálogo das marcas. Então, o trabalho de hoje de construção de uma marca brasileira em que o consumidor olha e diz, nossa, parece que estavam lendo o que eu estava pensando, ele se dá a partir de uma escuta atenta ao que está sendo falado nas redes sociais também. Então, ok, o nosso trabalho é de construção de conteúdo, ele é um trabalho que se preocupa cada vez mais nas redes sociais e, no geral, em não interromper conteúdo, e sim em ser o conteúdo que as pessoas querem consumir, um olhar para nicho que não dá para agradar todo mundo. Então, quem são as pessoas que eu quero me conectar e entender que a gente não vai agradar todo mundo. Não é todo mundo que quer acompanhar uma marca nas redes sociais que fala 80%, 90% das vezes de corrida. Então, essas pessoas elas vão procurar outros conteúdos, mas se a pessoa quiser acompanhar uma marca que está vivendo a corrida, ela vai encontrar na Olímpicos a marca para ela. Então, o trabalho de conteúdo hoje ele é um trabalho que visa não fazer propaganda, mas sim construir conteúdo que as pessoas queiram consumir e, a partir dessa lógica que se retroalimenta de uma escuta, de um olhar atento ao que está sendo comentado e consumido pelas pessoas, para que a gente possa ir navegando, né, nesse ambiente. A gente não controla o vento, mas a gente controla a vela. Né, e com isso a gente vai caminhando e construindo o trabalho em direção aos nossos objetivos. Acho que isso vai muito...
tem muita relação também com a construção de comunidade de vocês, né? E vocês têm isso muito forte, vocês têm uma comunidade muito fiel e engajada, tem até o Bota Pra Correr, eu tive no Bota Pra Correr, é surreal, assim, é muito legal. E eu queria saber qual que é a chave, assim, pra ter essa comunidade tão legal, tão a cara de vocês, tão engajada, tão fiel. Como é esse trabalho, assim, até para além das redes sociais, né? Primeiro, a certeza do nicho. E aí, falando não só do esporte, mas do nicho. A gente, hoje, as pessoas, o mundo não precisa de novos produtos, novas marcas. A gente já está saturado de coisas. O nosso cérebro, ele desliga quando ele precisa descansar. Então, tem muita coisa que a gente está sendo impactado que a gente não vai lembrar. Então, parte da história é a gente entender que não dá para agradar a todos e que existe a história do nicho e que esse nicho se dá e a comunidade não a partir apenas da marca, mas a partir daquilo que as pessoas são apaixonadas, que é o que se fala, que é o que se chama de relevância cultural. Então, a gente precisa se conectar com coisas que sejam relevantes para a cultura do tempo que a gente vive. A música, e tem gêneros de música que horas estão em evidência, horas não estão. Existe o esporte, existem coisas que as pessoas consomem no seu dia a dia de conteúdo. A nossa verdade foi se aproximar dessa comunidade que ama correr. No momento em que a gente se aproxima da comunidade, a gente tem a oportunidade de entender quais são os hábitos, quais são os tipos de eventos que essa comunidade gosta. Então, vou dar um exemplo que é fácil das pessoas entenderem como acontece e como se faz isso de maneira verdadeira. Quando a gente vai lançar um tênis de corrida, o nosso evento acontece às 5h30, 6 da manhã de um sábado. Se a gente for pensar, não, mas está todo mundo dormindo esse horário, tu esquece que quem tu quer conectar está acordando para correr nesse horário. E sábado é o dia que as pessoas que estão se preparando para uma prova fazem os longões. Se tu criar um evento que torna esse longão mais agradável, tu está te conectando com essa pessoa. E tu está tornando a vida dela melhor. Tu está excluindo todo mundo que vai acordar às 10, 11 da manhã, mas tu está entendendo que para aquelas pessoas tu está construindo algo legítimo e relevante. E é nesse momento que tu começa a criar relacionamento, vínculo e afeto com as pessoas. Então tu constrói produtos em que elas se sentem orgulhosas de usar e que, no caso da Olímpicos, não comprometem o orçamento, entendem que essa marca tem esse papel de democratizar o acesso à alta performance, que os eventos que ela faz preocupada em construir a melhor experiência das pessoas. E aí nisso surge um Bota Pra Correr, e aí vem uma marca brasileira convidando os brasileiros a conhecer o Brasil correndo, e aí tu vai conhecer o Pantanal, tu vai conhecer a Alter do Chão, tu vai para a Chapada dos Veadeiros, tu vai para o Jalapão, e aí tu volta encantado com esse teu país, num evento que foi oferecido pela marca. Essa marca produziu conteúdo teu e te entregou conteúdo, fotos, que são as melhores fotos que tu já teve tuas na vida. E aí tu enxerga o ponto de vista da marca para ti, tu é um herói para aquela marca, e de repente, quando tu vê, tu cria um vínculo, e aí tem emoção, e no final das contas, hoje, né, o nosso cérebro ele grava mais aquilo que nos emociona do que qualquer outra coisa. E a gente acaba construindo esse ambiente que se retroalimenta, e a gente escuta as pessoas e faz eventos mais legais, e o ciclo segue. E para conhecer essa comunidade de vocês, né, vocês fizeram o que é o maior estudo feito, né, sobre cultura de corrida até agora, que é o Por Dentro do Corre. E eu queria saber o que você aprendeu sobre sua comunidade que você ainda não sabia com esse estudo, e quais são as próximas estratégias da Olímpicos a partir desses dados. Vamos lá. O que o estudo nos ajudou foi a entender o sucesso da marca. E a ideia de que hoje a corrida está baseada nas pessoas. Então, quando a gente volta para trás, a gente está falando dos anos 80, os anos 90, a corrida era dos atletas. Então, a gente via aquela corrida distante,
a São Silvestre passando na Globo, na televisão. A gente via uma maratona na cidade e pessoas magras, muito magras, correndo, aquele perfil de atleta mesmo. Então a corrida não era para as pessoas, a corrida era dos atletas. Com a onda da saúde, do wellness, as marcas se apropriaram dos atletas e começaram a fazer propagandas falando sobre o suor, sobre o limite, sobre bater o recorde, sobre superação. E as marcas acabaram se apropriando da corrida e grande parte do que a gente consumiu de conteúdo sobre esporte se deu através das propagandas. Ou dos eventos esportivos, mas as marcas ganhando, patrocinando os atletas e fazendo propagandas e tudo mais. Com o fenômeno das redes sociais ligando os pontinhos do que a gente estava conversando, o celular na mão possibilitou que o ser humano comum visse que tem pessoas como ela correndo. E essas pessoas que começaram a correr e registrar esses hábitos nas redes sociais, abre parêntese, a rede social é a ideia daquela nossa melhor versão da gente, então eu estar fazendo um esporte também expressa para a minha audiência o meu melhor eu, começou a inspirar outras pessoas. Porque tu começou a ver que aquele teu amigo que fazia balada contigo e depois passava o final de semana destruído, não quis sair de noite na sexta-feira porque tinha uma corrida sábado às 6 da manhã. E tu começa a ver que essa pessoa está postando conteúdo endorfinada, feliz, num dia solar, com amigos. E a corrida se ampliou para vários perfis, né? Ele saiu daquele lugar do atleta e hoje ela é de todos. Ela é de quem quer fazer prova, ela é de quem quer superar o seu próprio tempo, mas ela é de quem também quer sair para conhecer pessoas e talvez até paquerar. Quinta-feira à noite por 3 quilômetros de uma corrida devagar. Então, essa nova corrida que o estudo apresenta, ela traz essa dimensão da corrida do tamanho que é e que nos faz ter certeza que a gente precisa desenvolver produtos e eventos pensando nesses vários perfis de corredores, não só no atleta de elite, naquele cara que quer fazer uma maratona abaixo de 3 horas, como era a visão vigente anterior. Bom, agora, mudando um pouco de assunto e falando sobre tecnologia, vocês investem muito em tecnologia, né? Vocês têm algumas que são super referência, né? Como o grafeno. E eu queria saber como que vocês incorporam práticas sustentáveis a essas tecnologias, essas novas tecnologias. A Vulcabras tem por vocação histórica ser uma empresa com práticas socioambientais enormes, né? Hoje, todos os nossos tênis são produzidos com energia limpa. As cidades em que a gente tem fábrica, elas têm os melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. A gente tem uma central de tratamento de água dentro das fábricas, em que a gente devolve a água para a comunidade mais limpa do que a gente captou. A reciclagem de material, a gente não gera resíduo, a gente reutiliza todo o material. Então, vai lá, está produzindo tênis, ele deu errado, tritura o EVA e ele volta em nova fórmula para o produto. Então, faz parte do DNA da empresa essa ligação. Mais do que isso, a minha provocação para essa audiência maravilhosa é que, ao comprar um tênis brasileiro, a gente incentiva a indústria e, mais do que isso, a gente traz para o consumo um olhar de desenvolvimento da sociedade. Porque o funcionário da fábrica vai na ferragem comprar o tijolo para a reforma da casa. O dinheiro acaba circulando dentro do país, o que também traz um ganho para a nação, né? E falando em tecnologia, né, vocês já utilizam a inteligência artificial para ajudar vocês de alguma forma a melhorar o trabalho, tanto na produção quanto na comunicação? Sim, desde o dia 1, o time de desenvolvimento trabalha no desenvolvimento de design e peças com o uso da inteligência artificial. Eu acho que
Vamos lá, não há como a gente abrir mão de utilizar uma ferramenta que facilite o trabalho. Hoje é AI, em algum momento foi o Photoshop. Então, assim, a mesa de desenho dos tênis, né, que já vai direto para a tela. Então, uma empresa que quer estar conectada com inovação, ela precisa estar bebendo de inovação. Além, né, da sustentabilidade, da tecnologia, outro pilar muito importante atualmente é a diversidade. Eu queria saber de que forma a Olímpicos promove, né, a diversidade e a inclusão, tanto nas campanhas quanto nas coleções. A gente vive a diversidade na prática. Desde o começo, em 2018, a gente tinha um grupo de betas de diversidade participando dos nossos eventos e criticando, né, quando havia críticas, apontando evoluções para que a gente pudesse realmente construir um projeto e uma marca a partir de um olhar diverso. Não há como uma marca brasileira presente em todos os estados do Brasil não trazer essa textura para a sua comunicação e para a sua marca. Então, hoje, a gente chegou num ponto sincero, assim, em que eu acho que a gente está muito protegido pela própria comunidade disso. Nossos atletas, os influenciadores, as pessoas que a gente se envolve, a forma como a gente entende que a gente deve abordar projetos e iniciativas que são bonitas e dar luz. Então, por exemplo, tem um projeto maravilhoso no Ibirapuera, que é o Corre Quilombo, que desde que surgiu, a gente começou a observar e teve um cuidado de chegar para eles dizendo como a gente contribui. A gente não quer se apropriar, a gente não tem nenhuma ideia, a gente quer simplesmente dizer que se vocês precisarem do apoio e do suporte de uma marca, a gente vai estar aqui pronto para fazer aquilo que vocês acreditam. Então, tem na essência do pensamento hoje esse olhar ampliado de comunidade, esse olhar ampliado de ecossistema, em que não pode ser só a comunidade da marca. Não, nós somos uma marca brasileira. Quem é esse ecossistema do esporte? Essa galera surgiu para dar visibilidade para o corredor que eu aprendi branco que as pessoas dizem o tênis é o esporte, a corrida é o esporte mais democrático que existe. E aí eu pensando, claro, tu sai para correr com um tênis e ninguém vai te julgar. Aí eu ouvi assim, cara, as mulheres não podem sair para correr às 5 da manhã sozinha. Eu ouvi de um homem negro que se ele sai para correr dependendo do horário, acham que ele é um bandido. Então, nesse momento, tu acaba criando um outro nível de consciência e que tu diz, então, como é que a gente participa, como é que a gente colabora e como é que a gente respeita a legitimidade dessas ações, porque, de fato, isso precisa vir para a luz, ser conhecido para que mais pessoas entendam que aquela causa é gigante. E o nosso papel como marca brasileira, que tem o papel de democratizar o acesso à alta performance, tem que ir além do produto. Isso é muito legal, porque até conecta com o que você falou, né? Que tem que ser real e tem que realmente participar. E é muito doido como as coisas são redondinhas, né? Uma coisa vai levando a outra e você tendo essa consciência, né? Como você disse, você consegue trabalhar melhor todas as áreas da empresa, desde desenvolvimento até a comunicação, né? Porque tem que começar lá dentro até a ponta. E também, para esse desenvolvimento, é muito necessário estar de olho nas tendências, né? Acho que não tem como fechar os olhos para essas coisas. E queria saber como que essas tendências de comportamento e de moda influenciam na criação, mas como vocês fazem também para filtrar essas tendências, para ter um produto que seja atual, né, além de funcional, mas atual esteticamente, mas que também não fique datado, né, porque a gente sabe que com o TikTok e o ciclo de tendências cada vez mais rápido, está sendo uma loucura, mas como que é assim que vocês fazem esse balanço e fazem essa parte de criação? Eu acho que tem um lugar... Primeiro, de saber separar, e eu acho que teu ponto passa por isso, do que é ruído e o que é sinal.
né? Então, existem mudanças do tempo que te possibilitam direcionar a vela, já que a gente estava falando de um controla o vento, mas controla a vela, né? Então, tu tem que estar atento aos sinais do ambiente externo. Mas, ao mesmo tempo, tu tem que estar conversando com o teu público para entender qual é o teu ponto A. Então, assim, tu tem um ponto A, que é onde tu está hoje, tu tem o ponto B, que é onde tu quer chegar. Então, por exemplo, o trabalho de desenvolvimento do Corre, ele é um trabalho atento ao presente, ou seja, o produto chega na loja e vende. O produto chega na loja e vende. A gente aumenta a produção, chega na loja e vende. Então, isso nos dá um entendimento de que o produto está agradando a maioria. Mas, com esse olhar, a gente não constrói as provocações para o futuro. Então, a gente tem um grupo que, em pesquisa, se chama dos super betas, que são aquelas pessoas que a gente usa para criticar as coisas, trazer o que a gente não está enxergando. O trabalho passa a ser, a partir disso, filtrar o olhar do super beta e não acreditar apenas no sucesso do presente. Então, eles vêm para nos apontar coisas que a gente depois tem que confirmar com o nosso público, mas nos dão indicativos necessários para os movimentos que a gente tem que fazer, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser levado por modismos, porque se tem algo que hoje faz a diferença é a consistência na construção dos negócios e das marcas. Nada acontece da noite para o dia. É muito difícil surgir um fenômeno, ou, quando eles surgem de maneira muito rápida, mas eles acabam na mesma velocidade que ele surgiu. Então, a gente não pode trabalhar para esses picos, porque a gente tem uma indústria, tem 20 mil pessoas. O tempo para chegar no mercado não é um tempo que favorece a velocidade do TikTok. Não dá para a gente trabalhar para o TikTok. A gente tem que trabalhar para as macro tendências, para os macros movimentos de comportamento. Por exemplo, a onda da saúde, ela é uma onda que ela não é moda. Talvez muitas pessoas agora estejam correndo e vão abandonar, porque faz parte do ciclo, mas muitas pessoas vão ficar correndo, porque a história da saúde ela é transformadora pós-pandemia. A ideia de que hábitos saudáveis, a gente está vendo geração Z abrindo mão da noite, a gente está vendo o consumo de bebida alcoólica caindo. Cara, então, assim, existem esses elementos de macro tendência que são mais importantes para nós do que a cor da vez. Porque a cor da vez vai passar, e vai passar mais rápido do que a última. E aí, se a gente ficar vivendo para fazer a cor da vez, a gente vai viver com arritmia também, né? E como vocês traduzem, assim, tipo, essas tendências de comportamento em algo que também é estético, assim, né? Porque ele precisa ser bonito, de alguma forma, assim, para as pessoas. Para além do apelo óbvio, né? Do confortável, do funcional. As pessoas também querem algo esteticamente bonito, até por o que você falou, postar no Instagram. Não, é fundamental, assim. E o Corre nasceu na missão de cocriação dele, nas pessoas que a gente convidou para participar da criação, com esse papel de transcender a corrida e virar um ícone de lifestyle. Então, ele estava na missão e a gente carrega isso a cada ciclo de cocriação. Então, o que me protege como executivo disso é que tem alguém entre aquelas 25 pessoas que vão estar cocriando o produto que é muito melhor do que a gente nisso. Então, essas pessoas trazem a paixão delas, o entendimento da moda, o entendimento do design para o grupo. E, nessas horas, o brilho no olho e a propriedade que cada um tem torna aquela opinião legítima. Então, a gente sabe, a partir de informações, quais são os objetivos que a gente tem com o trabalho, qual é o papel na hora de chamar as pessoas para trabalhar com a gente, mas no momento que a gente está em volta daquela mesa, não existe quem aprova e quem reprova. Existe um grupo formando um consenso de qual é o melhor produto. E aí,
sinceramente, eu acho que esse é, hoje, o grande trunfo desse projeto. Isso é muito legal. Com todo esse histórico da Olympus, quero saber qual que é a chave, assim, para se destacar durante 50 anos, mesmo com todas essas mudanças, né, que a gente tem que acompanhar. E como que é, assim, você conseguir ter tanto sucesso, mesmo com tudo que aconteceu, não só agora, porque essa a gente está falando de mudança recente, né? Mas durante 50 anos vocês já passaram por inúmeras mudanças significativas, tanto o consumidor, o mundo, tudo pode acontecer. Qual é o segredo para isso, assim? O segredo eu acho que é a humildade para reconhecer que nós temos apenas um ponto de vista. E esse negócio é feito de pessoas. Então, a gente precisa entender de gente. O Brasil é um país muito complexo de ser entendido. Porque São Paulo é uma bolha, e São Paulo é uma Bélgica, né, assim, de consumo, de informação, ela sabe o que está rolando, né, os paulistas estão super antenados, mas existe um Brasil profundo que é completamente diferente. Então, a gente conhecer esse país é o que faz da Olímpicos a maior marca esportiva do Brasil. Porque, de verdade, ele é muito mais complexo do que uma pessoa num escritório é capaz de dimensionar. Então, a escuta atenta, né, a parceria com os lojistas que entendem dos seus mercados regionais, o entendimento desses perfis diferentes de consumidor, o entendimento de que, cara, um país de classe média pobre precisa de produto, precisa ter acesso a produtos de qualidade. Então, no final das contas, enquanto tem gente desejando a última trend do universo, tem gente feliz da vida de poder comprar um tênis confortável, para poder caminhar e pegar 3 ônibus por dia. E a gente quer ser essa marca que conversa com a pessoa da trend, mas a gente quer ser principalmente essa marca desse Brasil profundo e que está sempre dialogando com essa pessoa humilde e que vai comprar o tênis por R$250 e ela vai entender que aquele tênis está trazendo o conforto que ela precisa para vencer as batalhas do dia a dia. Então, eu acho que a gente não pode nunca esquecer dessa complexidade que é construir um negócio num país de dimensões continentais, completamente diferente por regiões, por temperatura, por credos. E, no final das contas, esse é o nosso cenário e é para essas pessoas que a gente trabalha. Isso é muito legal. E falando de futuro agora, né? Tudo pode mudar de novo a qualquer momento. E quais são os próximos passos da Olympus para continuar liderando, aconteça o que acontecer? A gente hoje tem essa ambição de ser uma marca que o brasileiro tenha orgulho de usar e de dizer que é do Brasil. Então, o trabalho que a gente vem fazendo em desenvolvimento de produtos a partir do time do Evandro é fora de série. Os investimentos da Vulcabras para tecnologia, maquinário, equipamento, hoje coloca as nossas indústrias, as nossas fábricas, entre as melhores fábricas do mundo. Não existe nada que seja feito fora do Brasil, na Ásia, que não possa ser feito no Brasil. E esse trabalho feito com consistência nos permite colocar essa marca como uma marca que representa esse novo momento da corrida, esse novo momento do esporte no país. Bom, para finalizar agora, eu queria saber que conselho você daria para quem quer se manter atualizado no mercado, né, e ser referência mesmo nesse meio que é tão competitivo, assim como a Olímpicos faz. Eu acho que eu dei uma pista na resposta anterior, que é entender de gente. A tecnologia vai mudar. Então, por isso que o comportamento é mais importante do que a tecnologia. Porque quem usa a tecnologia ainda são humanos. Quem consome ainda são humanos. Então, pode mudar a rede social da vez, pode mudar a trend, mas isso vai estar sempre conectado a um comportamento humano.
Então, a chance que a gente tem de se manter atualizado é entender de pessoas. Né? Olhar para elas, olhar para os seriados, olhar para a rua. No caso de quem trabalha com sapato, a mania de olhar para o pé das pessoas é enorme. A gente é do look inteiro. Então, eu acho que é isso, cara, entender de gente. Isso é muito legal. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse papo. E não esqueçam, claro, de acompanhar o Olímpicos e também o The Look, tanto no Spotify quanto no YouTube, para não perder nada dessa segunda temporada de The Look. Quem não assistiu a outra temporada, dá para maratonar também, para acompanhar todos os episódios, que tá um melhor que o outro.